Hora de aventura. Rapaziada, esse desenho é do caralho. Vamos lá, vai me dizer que você esperava que as aventuras de um moleque humano com seu irmão cachorro, do nada, virariam uma guerra interplanetária com risco de destruição global envolvendo um ser cósmico. Deu até saudade. Enfim, você conhece Hora de Aventura. Além de ser um dos desenhos que mais fez sucesso na Cartoon, é aquele que ainda consegue se prevalecer até nos momentos atuais, com spin-offs, etc. Porém, hoje, eu não vim falar sobre a lore dessa obra em si, até porque já faz muito tempo que eu não vejo e, consequentemente, não lembro de porra nenhuma. Mas sim, a respeito de uma U envolvendo Hora de Aventura. Sim, mais uma série de ficção, isso novamente, pois eu vou suprir cada U que eu achar interessante até saturar. Esse universo foi criado pelo TikToker Sorte V2, que além de desenhar muito bem, o mano é brasileiro. Nele iremos testemunhar como a arrogância de uma princesa pode levar à destruição completa de um reino, ou até do mundo. A primeira parte tem início com o Bimo, e ele diz que as coisas estão fora de controle no Reino Doce. Para ele, os habitantes de lá ficaram de repente estranhos e malucos, já que o Bimo é muito inocente. Mas na verdade, os cidadãos foram infectados e se tornaram monstros gosmentos, que por incrível que pareça, já nos introduziram essas criaturas no seriado original, só que de uma forma não muito bruta como aqui. Vemos também que, em consequência da infecção, a cara de Bimo está rachada. Bimo acha que a princesa Jujuba poderia resolver a situação do reino. Entretanto, ela desapareceu logo quando tudo se iniciou, sem deixar qualquer rastro de onde está ou estaria. No Reino Gelado, as coisas também não estão no seu melhor estado. Todos os dias, mesmo de longe, dá para ouvir gritos que se assemelham ao do próprio Simon. E isso é preocupante de certo modo. Assim como a princesa Jujuba, o Finn também desapareceu em meio a todo o caos e detalhe, tudo isso só ocorreu em apenas 2 semanas. Bom, mesmo sem o Finn, o Bimo não tá completamente sozinho, ele ainda tem a companhia do seu velho e longo amigo, Jake. Nesse momento, a série vai nos mostrar como alguns personagens estão lidando com essa infecção. Há semanas atrás, no Reino Gelado, o Rei Gelado percebeu que havia muito barulho vindo do Reino Doce. E com o Gunther também eufórico, ele não poderia deixar de espiar para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento em que o mesmo avistou o infectado. E só de observar aquele monstro gosmento, já foi suficiente para fazer ele se lembrar do seu passado caótico ao lado de Marceline. Esse é o motivo de haver constantes gritos no Reino Gelado. A mente dele se abriu novamente, a sua racionalidade agora estava lutando contra sua loucura, fazendo assim o mesmo entrar em um estado de surto psicótico. Lembra da princesa Jujuba? Bem, ela tá vivinha da Silva, e ao seu lado há um guarda-banana. Ambos os dois se encontram numa floresta, mas a situação em que eles estão não é das melhores, visto que tem alguma coisa os perseguindo. O guarda-banana pergunta à princesa se eles despistaram aquilo, só que ela não sabe responder, já que aquela coisa consegue segui-los pelo cheiro e até o fim do mundo se quiser. A coisa que os persegue não é nada mais nada menos que o cervo. Meus amigos, esse cervo... A história muda para outro canto da floresta e pro fim é confirmado que ele está vivo acompanhado da maga caçadora. Ela logo avisa que eles não têm tempo para descansar, pois uma horda pode aparecer a qualquer momento. Finn diz que apenas estava pensando em tudo que estava acontecendo ao seu redor. Não é todo dia que sua vida vira de cabeça para baixo. Ele explica que é inútil contra os infectados, já que a gosma que eles produzem derrete tudo que tocar. O dia que no início não encontrou nenhuma alternativa a não ser se sacrificar para tentar salvar o Finn. Assim, virando uma muralha que impediu os infectados de passar. A maga caçadora fala que talvez dê pra consertar tudo. A princesa Jujuba não conseguiria desenvolver uma cura? Sim, mas o mundo mesmo que sempre esteve ao lado dela virou o primeiro cidadão doce com uma variação na sua infecção. Resumindo, esse vírus evoluiu um tanto quanto rápido pra caralho. Se já tava difícil criar uma cura, agora com uma variante pode ser impossível até pra Jujuba, que mal conseguiu avançar em alguma pesquisa. Uma das personagens que eu realmente não imaginava que iria ganhar destaque nessa série é a Brownie, a sobrinha do Finn e do Jake e filha do filho do Jake. Nem eu entendi o que eu falei. Brownie tá andando de skate, porém não é porque ela quer, e sim porque ela tá fugindo de uma variante que está perseguindo a própria. Sem preocupação, ela diz que tá chegando no fim do túnel, e na hora em que ela finalmente consegue sair de lá, ainda temos uma revelação interessante. As variantes não gostam de sair dos seus territórios. Por isso que alguns infectados, como o Mordomomento e o Jake, não saem do lugar de onde estão. Nesse meio tempo, a Brownie risca o reino que estava da sua lista, isso porque ela não encontrou o que estava procurando.
os seus pais. Agora ela tá visitando cada reino em busca deles e reza para que tudo esteja bem. Enquanto isso, voltando para a princesa Jujuba, que ainda tá no meio da floresta com o guarda-banana, aparentemente eles despistaram o cervo e estão em direção a algum lugar. Na dúvida, o guarda-banana pergunta: "Para onde a gente está indo, princesa?" E ela responde que os dois estão indo para o seu laboratório secreto que fica numa cabana. Ele chama a princesa novamente, mas dessa vez foi para alertá-lo que havia logo à frente. Lembra que eu falei que aquele cervo poderia segui-los até o fim do mundo? Infelizmente isso é verdade. O guarda-banana, vendo aquilo desesperado, questiona a princesa sobre o que eles vão fazer nessa situação, e a Jujuba, que não é boba, já tinha traçado um plano. Ela logo manda real para ele, dizendo que vai ensinar uma coisa valiosa chamada importância. Lá vem. Ela faz a simples comparação. De um lado, a princesa que tem chances de acabar com a infecção, e do outro, um guarda-banana. Bom, você já deve ter entendido o que ela quis dizer, porém o guarda-banana ainda não pegou o significado daquela fala e ela diz que tá tudo bem. Ele só precisa saber que quando tudo terminar, o mesmo vai ganhar uma medalha. Com frieza, Jujuba literalmente empurra o guarda-banana em direção ao cervo e foge, deixando ele para trás. Assim, conseguindo mais tempo até chegar à sua cabana. Olha, eu tenho certeza que alguns de vocês nesse momento vão pensar que a Jujuba é egoísta, sem coração, ou sei lá, arrogante. Mas por incrível que pareça, ela tem uma certa razão. A única capaz de conter a infecção de civis atualmente é a princesa Jujuba, uma das únicas cientistas da Terra de Wu. A história retorna para Brownie, por enquanto, ela tá tentando achar comida no supermercado abandonado. Pro seu azar, não tem absolutamente nada comestível naquele local, mas pra sua sorte, sem querer, a Brownie acha o Nepture, outro robô do fim do Jake. Que detalhe, ele consegue spawnar tortas. Nem me pergunte como. Nepture, quando viu a Brownie pela primeira vez, a confundiu com o Jake por conta de semelhanças, e ela explica que não é o Jake. Mas ela percebeu uma coisa também. Já faz muito tempo que ela não o vê e nem pensou em procurar pelo Jake durante essa infecção, ocasionando dessa maneira, num pequeno gatilho, a fazendo-a chorar. Porém, esse momento melancólico não se estende muito, já que a Brownie volta a focar no que tinha que fazer: achar comida, e ela diz pro Nepture falar mais a respeito das tortas. Tocando no assunto do Jake, consequentemente voltamos para a casa da árvore, e o Bimo tá bem. Ele só tá meio deprimido, se perguntando o que deve ter acontecido com seus amigos, citando o Nepture. Você também pensa nisso, Jake? O mesmo velho Jake de sempre, mudando de forma e se esticando por aí. Bom, enquanto a Brownie tá se deliciando com uma deliciosa torta, o Finn tá se cagando de fome. A maga caçadora dialoga com o Finn, que está preocupada com ele. Ela pode se alimentar dos nutrientes do solo, mas ele é apenas um humano, uma hora ele vai precisar se alimentar. Infelizmente, a comida tinha acabado ontem. Pela sorte do destino, a casa da Dona Tromba era ali perto, e o Finn tinha pensado em pedir uma torta para ela. Só que devido às coisas estarem muito bizarras atualmente, eles não vão arriscar um contato direto, apenas irão pegar algumas maçãs do pomar dela e vazar. E assim foram. Quando ambos chegaram no pomar da Dona Tromba, eles notaram que a casa dela extremamente ainda estava intacta, e olha que não havia sequer um infectado por perto, o que é meio raro dentre aquelas semanas. O Finn diz à caçadora que os dois poderiam averiguar a casa para ver se ela tá bem. Entretanto, antes mesmo dela responder isso, de repente, a Dona Tromba aparece em sua janela. Ela se encontra viva. O Finn, estagnado de alegria, nem pensa duas vezes antes de sair correndo em direção a ela, mas a maga caçadora repara algo de errado com a Dona Tromba. Ela só sabia acenar e acenar, nem piscar ela tava piscando. Tudo estava bom demais pra ser verdade. Aquela coisa não era mais a Dona Tromba e já tinha deixado de ser há muito tempo. Na tentativa de pedir o Finn de chegar mais perto, a maga caçadora tira uma flecha contra a Dona Tromba, acertando ela em cheio. E Finn, sem entender absolutamente nada, fica em choque. Mas de um segundo para o outro, o semblante do Finn muda e agora as coisas ficaram mais claras para ele. A Dona Tromba tinha se tornado um monstro. Ela solta um grito tão alto que é capaz de atrair os infectados para aquela região da floresta, e a maga caçadora compreende a intenção daquela coisa. Ela, por sua vez, tentava chamar a atenção do Finn porque eles precisavam fugir de lá. Contudo, o Finn ainda permaneceu no mesmo lugar, embora ela esteja chamando repetidas vezes. Ele aparentava estar paralisado e, sem pensar muito, a maga caçadora só corre em direção a ele e o pega pela mão, para que assim ambos fujam o mais rápido possível. No instante que saíram, no mesmo local, uma figura misteriosa apareceu na escuridão, mas logo depois é revelado ser o Docinho, conhecido também como a reencarnação de Leite. Ele considera a Dona Tromba como a sua mãe. Docinho tenta acalmar o que um dia foi sua mãe, dizendo que as pessoas que a machucaram foram embora, e avisa que o seu pai, chamado também de Senhor Porco, vai achar as pessoas malvadas que feriram ela. E eu já adianto que ele realmente vai.
Retornando para Jujuba, parece que ela finalmente conseguiu despistar o cervo e chegar na sua cabana, e a mesma explica que ele vai demorar para devorar o guarda-banana, então ela não vai se preocupar por enquanto. Porém, suas suposições estavam precipitadas, por causa de que o cervo já tinha devorado o guarda-banana. Como? Garganta profunda. E antes que ela pudesse pensar nessa possibilidade, ela nota que há uma sombra rondando na cabana. Averiguando o que causa isso, de longe, a Jujuba avista o cervo. Meus amigos, ele invade a cabana pela janela e fica cara a cara com a Jujuba. Ela ainda diz que o fim poderia ser útil numa situação como essa. E como poderia, viu? Eles dois iniciam um confronto, com o cervo dando o primeiro golpe e com a Jujuba conseguindo desviar. Consequentemente, o ataque dele fez com que uma abertura se abrisse na cabana. E a Jujuba, vendo isso, aproveitou para pegar uma parte da mesma e acertar no cervo. É dito que isso não é muito eficaz contra os infectados, no entanto, eles ainda podem sentir dor. Uma dor temporária, só que mais que o suficiente para ela poder correr até o seu laboratório. No minuto em que ela estava quase se aproximando perto de lá, a Jujuba se deparou com um artefato curioso, uma bomba de alho feita pelo Mentinha. Então, sem nenhuma delonga ou dúvida, ela apenas arremessa a bomba no cervo. Isso faz ele sentir tanta dor, a ponto dele fugir da cabana assustado com seja lá o que era aquilo. A própria Jujuba fica impressionada com o resultado e não esperava isso. Contudo, ela não conta uma vitória. Afinal, os infectados conseguem se aprimorar depois de sentirem dor. Resumindo, esse truque não vai funcionar pela segunda vez. Eu sinto pena dos sobreviventes que terão que lidar com isso. Bom, tá tudo uma verdadeira confusão. O Finn e a Maga Caçadora ainda estão fugindo. A Bruni tá tentando encontrar sua família. E a Jujuba tá quase metendo louco pra tentar achar uma cura. Além do que todos os acontecimentos até o momento são literais no mesmo dia. Retornando a Brownie, ela descobre por meio de um antigo amigo do seu pai por onde ele poderia estar. No Reino das Frutas, que já não é mais o Reino de Frutas, pois naquele lugar só tem infectados com variantes. Mas apesar disso, a Brownie não se deixa abalar com esse fato e vai se arriscar para encontrar sua família. Chegando no Reino das Frutas, eles quase dão de cara com um infectado, só que ele não percebe suas presenças. Ela pensa que o local mais adequado em que o seu pai estaria no primeiro dia da infecção seria o seu escritório. Então a mesma se teletransporta com o Nept justamente até lá. E antes que você venha me perguntar como assim ela se teletransporta, esse poder no seriado original é canonicamente dela, então por favor não venham criticar o criador, ele não inventou esse poder, é canônico, tá? É canônico. Eles entram no prédio em busca do Kim Kyung-wan e o Nept, ao subir as escadas, repara que há uma gosma saindo de uma das paredes. Ele pergunta a Brownie se aquele lugar era realmente seguro, e a Brownie garantia que sim. Contudo, dá pra deduzir que essa resposta foi porque ela acreditava que seu pai estava fielmente vivo e queria reencontrá-lo na porta que estava na sua frente. Só que na hora que ela abre a porta, o seu pai estava lá. Ou o que um dia foi o seu pai. A própria Brownie diz que isso não era o seu pai. Era algo completamente diferente. Era algo que não deveria existir. Ela pega o Nept e pula da janela, se teleportando a toda velocidade na tentativa de escapar daquela criatura. Ao contrário do que pensam, isso não impede dele segui-los, visto que, assim como o Jake, ele poderia se esticar infinitamente. Apesar da Brownie utilizar o teleporte várias vezes, ele está muito perto dela. E diferente dele, ela se cansa e só consegue utilizar o teleporte mais 2 vezes. Até que na ocasião em que ela olha para trás, o Gusmento já estava quase abraçando os dois. Por sorte, a Brownie age mais rápido no reflexo, usando o teleporte mais uma vez. Agora ela só consegue utilizar uma única vez e numa única chance. Porém, felizmente, o Nept diz que a criatura parou de segui-los e a Brownie sabe o do porquê. Tem uma razão para as variantes não gostarem de sair dos seus territórios, já que quando se encontram, elas praticamente travam uma batalha até a outra se cansar. A luta começa e o Nept sugere que os dois aproveitem para sair de lá, e a Brownie apenas observa o que um dia era o seu pai. Ela não queria acreditar que isso havia acontecido, que sua família estava destruída, e como a última despedida, ela se teleporta para o mais longe possível do reino para que ambos pudessem fugir. Nept comemora o fato deles conseguirem escapar, mas para Brownie, do que adiantava? Ela perdeu seu pai e possivelmente perdeu a sua mãe, pois ela estava junto dele quando tudo começou. Ela perdeu completamente a sua família. Para tentar animar Brownie, o Nept diz que ela ainda o tem, e acrescenta algo estranho como: você ainda tem um fim também.
como se ele soubesse que o Finn ainda estava vivo. Ela questiona o Nept, dizendo que ele não sabe, já que o Finn poderia estar infectado ou até coisa pior. Só que o Nept rebate, dizendo que ele sabe sim, e não é que ele sabia mesmo, já que o Finn estava boiando em um rio pertinho dali, ocasionando não só uma dúvida na gente, mas também na Brownie. Como ele foi parar ali? E pra gente saber como ele foi parar nesse lugar, vamos voltar uns minutos antes ou até horas. Lembra que o Sr. Porco foi mandado pelo Docinho pra tentar achar o Finn e a Maga Caçadora? Bom, ele encontrou os dois. A Maga Caçadora sentiu que havia uma coisa se aproximando, só não sabia o que era. Naquele momento, uma mão quase decapita a Maga Caçadora, mas graças ao Finn, ela desvia e acerta flechas no olho do Sr. Porco, causando uma distração para que os dois pudessem correr o mais rápido que conseguissem. Como a criatura é uma variante, logo ela se adapta em um período de tempo absurdamente pequeno à dor. Aquele ataque não ia funcionar novamente, e para revidar, o Sr. Porco tá com um tronco de árvore que quase acerta o Finn por pouco. O Finn e a Maga correram o máximo que dava até chegarem no final de um penhasco, e a solução mais viável que eles encontraram foi pular do precipício, e no 3 eles começariam a se mover. Entretanto, no meio da contagem, o inesperado ocorre. A criatura havia perfurado o coração da Maga Caçadora. Finn se desespera, ele não acreditou no que estava olhando. Ele não queria perder mais uma amiga. E como um último ato heróico, a Maga Caçadora empurra o Finn do precipício abaixo. Eu sinceramente espero que você sobreviva. Então é isso. No final eu não consegui salvar ninguém. Perdi o Jake e agora também perdi a Maga Caçadora. Eu realmente não sou um herói. Esse foi o motivo do Finn ter sido encontrado no lago e não estar em que estava. Agora, se o seu psicológico tá bem, eu não vou nem comentar. Jovens, essa é a última hora de aventura por enquanto, que pra ser sincero, eu tô curtindo muito o andamento dela até aqui. A história tá sendo bem feita demais e a arte é bem bonita, os personagens estão agindo muito como no desenho original. O seu criador captou bem a essência de cada um deles pra criação dessa tá tudo maravilhoso. Eu recomendo você passar no perfil do criador, pois eu não fiz todas as partes totalmente. Há mais capítulos que concluem a história em si e parece que em breve teremos uma segunda temporada, além de que eu pulei algumas partes e alguns diálogos que talvez possam ser importantes no futuro. Então, de certo modo, se você quiser acompanhar essa história do início até o fim, vão no perfil do criador e apoiem ele para a conclusão dessa série. Muito obrigado por acompanhar até aqui, vejo vocês na próxima e Blu-ray fechando o vídeo.